O produtor, ele vende aquilo que você quer, no caso grãos de soja, ou ele não tem esse papel, às vezes até através do sindicato, É a terceira de coordenar a pergunta cadeia, que né? você faz que eu queria fazer. A gente não combinou, mas é a terceira pergunta que Eu você tinha lido eu colei seu está lendo as caderninho. anotações aqui. Por favor, então. Não, imagina, pode terminar, desculpa. Não, Mas é que... porque, sabe aquela coisa, tipo, acho tão engraçado isso, assim, um granjeiro realmente ele tem que ser muito corajoso, e é aquilo que você estava falando atrás sobre infraestrutura de transporte. Ninguém abre um caminho para passar uma vez só, em lugar nenhum do mundo, em nenhum aspecto, né? Como a indústria traciona a demanda de grãos sem conversar? A gente já viu grandes empresas de proteína animal ficar sem milho. E aí o milho passou na porta da fábrica dela, foi para o porto, foi descarregado, sei lá, 40 dias depois na China e aqui ficou sem milho. Não foi porque não tinha, faltou coordenação de cadeia, né? Vinícius, Ou visão ampla de cadeia. Antes de você responder, posso só complementar? Pegando isso que o Vinícius falou, e aí, qual que é a sua visão? Qual lado está se adaptando mais rapidamente ao consumidor, né? É o lado que a gente está falando bastante aqui de produção de grãos, Sim. mas tem um lado forte da demanda, porque né, esse grão ele vai para algum lugar. Qual das duas pontas você acha que está se adaptando melhor? A indústria. A indústria hoje é extremamente eficiente em extração. Bom, vamos falar da soja, que é mais fácil. A nossa eficiência de extração de casca ou de fibra, né, para poder disponibilizar mais proteína, ela ficou muito eficiente. Eu acho que não é que ficou eficiente por causa da baixa proteína do grão. É porque ela ficou eficiente porque ela evoluiu, né? As fábricas mais antigas tinham uma tecnologia mais limitada. Mas, como a gente está tratando de uma commodity, Ana, e aí eu estou falando de um produto que tem cotação em bolsa e que não se premia nada pela proteína do grão, quem está se adaptando é a indústria. O outro exemplo que eu gosto de dar é o farelo argentino, né? O farelo argentino é de baixíssima proteína em comparação com o nosso. Então, você tem uma regulação que é própria para o crushing daquele país. E aí você vende com um desconto de proteína. Hoje, no Brasil, você tem dois mercados, né? O mercado de 46% e o mercado de 48%. É muito difícil hoje conseguir o 48% com regularidade. Então, é muito comum fábricas terem os dois produtos. E vocês fora da caixa com 60%, 61%. Mas o SPC, ele usa o Hypro como matéria-prima, mas a gente é extremamente eficiente em extração de casca. Então, se eu não fizer uma boa extração de casca, toda a minha cadeia está comprometida. Mas Os confinamentos agradecem, inclusive Exatamente. a eficiência de vocês na extração da casca. Exatamente. Mas o que eu queria falar, Ana, é que é o seguinte: quem paga essa conta, quem se adaptou melhor foi a indústria, mas quem está pagando essa conta vai ser o produtor. O produtor só não paga mais essa conta porque nós saímos de um patamar de 55 sacos por hectare e ultrapassamos a barreira dos 60 sacos. Mas provavelmente essa conta ela é um delta da diferença da proteína no preço da saca de soja. Mas ela, em geral, hoje, quem se adaptou foi a indústria. Até porque, se você não fizer um programa montado, Vinícius, rastreado por variedade de semente, dificilmente você vai conseguir remunerar isso. Você tem que identificar isso no campo. A grosso modo, se a gente aumentou em 20% a produtividade e perdeu 2% a proteína, a gente está produzindo mais proteína por hectare, né? Então, sim. No intensivo, você está correto. A pergunta que você me fez é, nós já sentamos para discutir proteína? Não, a gente já discutiu produtividade, variedade, ciclo. O ideal seria se a gente conseguisse aumentar a produtividade, pelo menos mantendo o percentual proteico. Mas se você me perguntar hoje o que eu vendo proteína. Sim. Eu sou um vendedor de proteína. E óleo. E óleo, né? E derivados. Mas eu não compro proteína. É interessante, né? Eu sou extremamente sensível à variação da proteína, sou vendedor de proteína, mas eu não sou comprador de proteína. Então, e eu estou falando eu como agente de originação, né? Mas essa culpa, ela é nossa por não pagar e é a eficiência da indústria de sementes, que hoje tem variedades com 90, 95 dias, com 100 dias, e a gente há 10, 15 anos atrás tinha 130 dias de janela. Menos tempo de exposição à luz, altitude, uma série de variáveis faz com que essa proteína caia mesmo, né? Mas é o que eu te falei, quem se adaptou melhor nessa queda de braço foi a indústria, porque como é que eu vou tirar a chance desse produtor buscar um potencial produtivo de 70, 80 sacos. E também 2 safras, né? E 2 safras, que não era uma realidade, sobretudo aqui no Triângulo Mineiro, que historicamente era um estado produtor de milho verão e que viu nós saímos do patamar aí de 3 milhões e 800, 4 milhões, saltar para 7 milhões.
Por quê? Porque a gente fez uma migração do milho verão para o milho safrinha. Então a gente se tornou mais representativo em soja e mais representativo em milho safrinha. Eu não sei querer te comprometer, mas já comprometendo. Produtor vende bem? Então, Ou você que compra bem? Não. Eu acho que... muitas vezes as pessoas me perguntam qual é o segredo, né? Eu sempre gosto de dizer, Vinícius, que a commodity ela é regulada. Então, o Chicago é para todo mundo, o câmbio para todo mundo. Chicago está aí para todos. Né? Está aí para todos. E o produtor fala assim, então qual é a estratégia que você acha que eu devo tomar? Eu acho que o produtor ele tem uma variável da qual ele deveria dedicar grande parte do tempo e da energia dele, que é extrair da terra o máximo do potencial produtivo. Então, pôr tecnologia no solo, boa adubação, agricultura de precisão, variedades de semente de altíssima qualidade. Às vezes você salva semente de segunda linha. Às vezes você faz um bom preparo de solo, mas põe uma semente de baixa qualidade, ou faz um manejo com baixa tecnologia. Então eu sempre falo, a melhor estratégia é tirar da terra o máximo do potencial produtivo. Essa é a primeira grande estratégia. Quanto mais você produz, menos o seu custo fixo impacta no seu resultado. E por lucro médio, ninguém quebra. Quando você me pergunta se o produtor vende bem, eu acho que o produtor ele vende conforme uma estratégia. Se você perguntar para um produtor, ele sabe falar em saco de soja o diesel, em litro de diesel, em hora de máquina, em custo médio ano. Ele pode jogar o custo da safrinha na colheita de verão, tudo que é anual joga só na soja, deixa o milho safrinha. Então eu acho que cada produtor tem uma estratégia. Tem produtor que não vende sobre nenhuma hipótese na colheita, tem produtor que guarda tudo, tem produtor que vende 30%, 40%, 50% antecipado para travar uma relação de troca. Então, eu acho que todos eles têm uma estratégia. O que eu acho, Vinícius, é que quando você tem um produto cujo valor por hectare chega a quase 11 mil reais por hectare hoje, uma receita de soja, e você tem um potencial produtivo, eu investiria muito em extrair produtividade e procuraria assessoria profissional para pensar em oportunidades. Por quê? Porque você não necessariamente precisa comprar e vender ao mesmo tempo. Você pode, por exemplo, tomar insumo e ficar com obrigação, mas ter hedge em papel, ter outras opções. O que eu acho que é importante é que nem tudo que te trouxe até aqui, ou as melhores receitas que te trouxeram até aqui, são as melhores que vão te garantir o sucesso no longo prazo. O mercado, nos últimos quase 10 anos, acho que teve 1 ou 2 anos que a gente teve o que a gente chama de inverso, né? Basicamente o mercado sempre operou em carry. Significa que se eu guardo a soja... O carry significa o seguinte, o meu estoque de hoje vale mais amanhã e vale mais depois de amanhã. Então, só o fato de eu esperar valorizava o grão. Então, em tese, fala assim, então se eu não vender na hora que eu colho, esperar o máximo que eu puder, eu vou remunerar melhor meu grão? Sim, e aí volta toda aquela teoria, ter armazenagem, ter estrutura, etc. Quando eu digo que o produtor... Eu falar que o produtor não vende bem, eu acho que ele vende da forma que ele precisa. Porque quando ele também entrega a fixar, ele não está fechando o preço, mas ele está se obrigando a travar com aquela determinada empresa. Então, eu acho que talvez quanto mais agressivo for o preço do balcão, né, ou quando o produtor vai fixar, ele percebe uma diferença de preço muito grande do disponível com o balcão, aí você está convidando, vai lá, meu chapa, investe em armazenagem, vai. Vinícius, e é interessante que quanto mais o preço sobe em termos elásticos, mais o balcão e o disponível descolam um do outro. Eu acho que o ano passado, e esse não é segredo para ninguém, que balcão e disponível em alguns momentos estava 10, 12, 15 reais por saco. Então, isso na ordem de, sei lá, 8%, 6% do preço. Exatamente. Então, quando você fala assim, que absurdo, né? Então você fala assim, então que motivação o produtor tem? Eu acho que se você fizer a mesma pergunta ao produtor rural, ele tem outros argumentos para justificar por que ele não faz esse investimento. A minha escala, o tamanho da propriedade. Nós não podemos esquecer que existem pequenos produtores que ele não tem escala para colocar um ativo caro, então ele poderia se associar a uma cota de um armazém geral, participar de uma cooperativa, ou muitas vezes entender que aquela trade é o melhor parceiro que ele tem no momento da colheita, que não fecha a porta para os caminhões dele. Porque é importante você ter essa relação de confiança, ou esse relacionamento de confiança entre produtor e empresa, porque só o fato de você, durante a colheita,
em qualquer circunstância, receber todo o grão dele e não deixar ele ficar com o problema na mão, isso tem valor. Então, respondendo a sua pergunta, o produtor vende bem? Eu acho que ele vende com as ferramentas que ele tem à mão. Eu acho que hoje os produtores são mais conectados, o produtor hoje tem mais consultorias, mas eu acho que cada vez as empresas ou as soluções de tecnologia e conhecimento estão à disposição. Eu acho que é migrar um pouco mais daquilo que eu fiz durante um longo período e deu certo, mas experimentar coisas novas. Eu acho que eu tenho hoje muito pouco produtor que é 100% CJ. Né? E no passado eu tinha uma gama de produtores que eram 100%. Era quase que um selo. Falou, ó, esse produtor é 100% da nossa empresa. E o produtor hoje experimenta outras modalidades. Às vezes faz barter, às vezes ele pega um empréstimo, endossa uma CPR e deixa negociar com uma trade. Quer dizer, eu acho que tem outras soluções, mas eu acho que pegar consultorias ou pegar conhecimento específico contribui e o produtor focar a energia dele em produção, porque é lá que ele faz diferença, porque ele dentro da cadeia do mercado de soja, ele é um agente muito pequeno de mudança de rota, mas ele na propriedade, por tecnologia e conhecimento, para mudar o patamar de produção, é o que depende dele. Então eu sempre falo, o melhor preço está em você produzir mais. Se você fosse produtor, você venderia como? Vou voltar a repetir. Eu venderia da forma que eu acredito, mas eu focaria primeiro em produzir mais. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tenho potencial produtivo de 75 sacos com determinada variedade, mesmo que isso comprometa a minha safrinha e eu possa plantar sorgo, eu focaria primeiro em produzir mais. E eu gosto, pessoalmente, eu sempre gosto de vender o custeio todo antecipado e que a gente chama na linguagem do trade scale up e fazendo médias progressivas. A média progressiva, ela é se o mercado sobe, você sempre participar de uma fatia. Eu acho que a natureza da atividade de produção, ela por si só já é de risco. Você joga uma semente no chão e olha para o céu para ver se chove. Só que você esperar o momento certo para dar um tiro só, eu acho muito perigoso. Então, eu acho que participar de altas sucessivas, ela é importante, mesmo que você não pegue o máximo do preço, mas você pega uma tendência da alta de preço. Lembrando que a primeira foco é produzir muito, produzir o máximo, saber o custo de verdade, o custo real, e ter uma remuneração sobre a oportunidade e o custo total. Qualquer coisa acima disso, que traga uma margem aceitável, e aí cada um tem a sua, pode ser de 20% a 50%, eu ser vendedor. Então, eu acho que ter essa regra do jogo na mão, ela é muito importante. R$5.000 o hectare para quem produz 50 é um valor, para quem produz 75 é outro. Eu saber quanto isso me custa e quanto eu quero ganhar, me mostra que momento eu sou o vendedor. O momento que eu tenho tudo isso na mão. Aí o mercado vai te dar isso. Mas esse racional até, assim, é sobretudo muito interessante. Se 50% do custo da produção, né, se 50% da produção for custo, né, então beleza. O Brasil produz 130 milhões de toneladas de soja, a gente estaria falando em 75 milhões, sei lá, 70 milhões de toneladas, 140 milhões de toneladas de soja. A gente falaria em 70, 65 ou 60 milhões de toneladas que são custo. Então, hoje o custo operacional em insumos, por hectare, por saca de soja, a gente estaria falando aí em R$67. Dá mais ou menos 50% mesmo. Então 40, 50%. Então vamos imaginar uma produção ideal, aí 140 milhões de toneladas de soja, 70 milhões de toneladas é custo. E aí você colocou, olha, eu venderia o meu custeio. Tudo que me custa eu venderia antecipadamente e o que fosse margem, a outra metade da produção de soja eu venderia ao longo do ano. A gente não tem visto isso, né? Não. Futuramente, cada vez o produtor tem vendido menos. Mas é porque você hoje precisa de menos soja, porque como o preço da soja subiu muito, aquele pacote que antigamente você usava 25 ou 30 sacos por hectare, você usa menos porque muitos insumos em reais hoje você precisa de menos sacas por hectare. O poder de compra da soja subiu muito. Exato. E eu acho, Vinícius, que também você tem que pôr nessa conta, o produtor tem acesso a outros tipos de crédito ou o produtor está mais capitalizado. Porque se eu não compro terra e estou com a atividade, de certa forma, remunerando de maneira adequada, significa que eu tenho mais liquidez. Então, eu dependo menos dessa venda antecipada. Eu, pessoalmente, gosto muito do custo em dólar e da venda em dólar, porque é como essa commodity. Mas aí eu teria faz um hedge natural. Exato. Só que aí eu teria um outro problema, transformar dólar em reais. Eu teria que usar
algum tipo de consultoria para isso. Mas eu sempre gosto de ter custo travado, porque o conceito do hedge, Vinícius, é aquele jogo de futebol que eu não sei se eu vou ganhar, mas está garantido 0-0, entendeu? Eu não sei se eu vou ganhar... Você sai com um ponto, né? Exatamente. Então, eu não sei se eu vou ganhar o jogo, mas eu tenho certeza que ele não vai sair do 0-0, porque é essa a estratégia. Agora, você fala assim, Alessandro, mas o mercado foi a 180, ou 160, ou 150 e eu não vendi nada. Mas se você tem consciência que seu custo era 67 e que você foi travando scale up em sequência, subindo degrau em degrau, você vai ter uma margem média positiva. Então, é o modelo que me agrada muito, está sempre participando, se o mercado está, que a gente chama de carry, que se o mercado está subindo. 2022 tem quantos por cento já negociado? Aproximadamente, Brasil próximo de 18%, Mato Grosso 26% a 30%, Goiás 24% a 25%, aqui em Minas próximo de 18%, alguma coisa nesse sentido. Você pergunta para mim assim, por que não está mais comercializado? Porque a safrinha está gerando muito foco na colheita da safrinha, às vezes as empresas estão um pouco mais resistentes, e você também travou alguns patamares de preço, que com essa queda de Chicago e a redução do dólar, em reais, dá-se a impressão que o mercado ficou mais barato, né? Mas não é verdade. Na sua visão, a gente chega na safra de 22 com quanto por cento já dela vendido? Historicamente, Vinícius, assim, vamos falar de Minas ou de Brasil? Os dois. Historicamente, até dezembro... Se forem coisas muito diferentes, se Minas tiver um comportamento diferente, acho que é bacana a gente explicar. Minas sempre está muito próximo da média Brasil e Mato Grosso está sempre na frente, jogando essa média para baixo, e o Rio Grande do Sul e o Nordeste está sempre para baixo. Então, o hiato está as altas no Mato Grosso e as baixas estão no Rio Grande do Sul e no Nordeste. O Minas Gerais sempre acompanha muito a média brasileira. Em geral, pegar um horizonte aí de 10, 15 anos, você tem aí entre 30% e 35% até o plantio, e você termina a colheita com 50% a 60%. Depende do comportamento do preço na colheita. Historicamente, o mercado na colheita é invertido, ou seja, a alta oferta faz com que o preço caia. Como isso não tem acontecido, você termina a colheita com um percentual vendido maior. Esse ano a gente terminou a colheita com quase 80% vendida, porque o preço subiu preço muito. Absurdamente. Exatamente. Então, quando você pega um ano muito fora da curva, você tem que desprezar essa média para fazer o contexto histórico dentro da razoabilidade. Então, historicamente, entre 60% e 65% você termina a colheita. Vamos pôr 30 de abril como o último dia da colheita. Próximo de 2/3 da colheita, da soja está vendida nesse período, entre 60% e 65%. Você começa o plantio com seus custos travados entre 30% e 35%. Aí, qual o comportamento depois da colheita? A cada ano é de um jeito. Se o mercado está precificado com viés de baixa, você alonga isso até dezembro ou até janeiro do próximo ano. Mas se o mercado vai subindo, como subiu esse ano, você vai tendo cada vez menos oferta de soja. A gente chegou em abril esse ano com quase que o programa, sei lá, até setembro do ano feito. E normalmente eu estaria cobertura até agosto. E aí você termina agora maio, junho, você tem empresas já com outubro, novembro. Então, você vê hoje o sistema de armazenagem colapsado, porque está totalmente tomado, porque o produtor foi vendendo, fixando. Aí você tem duas formas de ver isso. Uma é a armazenagem fixada e a outra é o soja fixar baixíssimo, porque os preços foram atrativos.